A pequena e pitoresca cidade de Willow Creek era o tipo de lugar que eu sonhava em viver. Aninhada em um vale exuberante cercado por colinas onduladas e florestas densas, a cidade era conhecida por seus habitantes amigáveis, lojas charmosas e belas igrejas antigas. Com seu sino imponente que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Para mim, mudar para Willow Creek foi um sonho que se tornou realidade. Sempre desejei uma vida tranquila e pacífica, e a charmosa casa velha nos arredores da cidade parecia o lugar perfeito para recomeçar. A casa estava um pouco degradada, mas com um pouco de graxa e algum TLC, eu sabia que logo se tornaria a casa dos meus sonhos. Willow Creek é famoso por seu complexo processo de verificação. Era muito raro eles deixarem alguém de fora se mudar para sua pitoresca cidade. Mas o marido de minha falecida tia Georgia, natural de Willow Creek, falou bem de mim. Enquanto eu explorava a cidade e conhecia seus habitantes, não conseguia me livrar da sensação de que havia algo estranho na estranha e sinistra melodia que o sino da igreja da cidade tocava a cada 2 semanas. Determinado a descobrir mais, comecei a perguntar por aí, tentando obter qualquer informação dos habitantes da cidade sobre o sino e sua estranha melodia. A princípio, os habitantes da cidade pareciam gentis, mas evasivos, relutantes em falar sobre o sino e sua melodia assombrosa. A cada vez eles me distraíam, recomendando diferentes lojas e restaurantes para visitar. Mas minha persistência valeu a pena quando encontrei o velho H. Ele era um homem velho e grisalho que parecia disposto a falar sobre a entidade malévola que assolava Willow Creek por dezenas de décadas. Ele tremeu de medo enquanto descrevia a entidade, olhos arregalados e assombrados. É um monstro, puro e simples, disse ele. Ele caça qualquer um que possa pegar. O sino toca quando ele se alimenta. Leva sua vida e alma, deixando nada além de cascas vazias. O velho explicou que a entidade era poderosa e quase impossível de matar. Podia assumir qualquer forma que quisesse e era difícil de detectar até que fosse tarde demais. Dizia-se que tinha o poder de possuir as pessoas, levando-as à loucura e à violência. Suas habilidades podem fazer você duvidar de si mesmo. Quando perguntei a ele o que aconteceu com as vítimas, seus lábios se contraíram em uma linha. Como se ele hesitasse em dizer a verdade. Ninguém sai de Willow Creek, começou ele. Mas as casas vão à venda, não? Quando ele leu as manchas de falta de noção em meu rosto, ele soltou um suspiro desgastado. Ele leva um de seus corpos, e o resto é tratado. Levado para a floresta, eu acredito. O velho H revelou que o sino havia sido instalado na igreja dezenas de décadas atrás por um grupo de colonos que fugiram de suas casas para escapar da devastação de uma terrível praga. Quando encontraram os materiais esculpidos na floresta vizinha, eles imediatamente os instalaram em sua igreja como um farol de esperança. Feito de um metal desconhecido e inscrito com estranhos símbolos arcanos, os habitantes da cidade acreditavam que seu sino possuía poderes que os protegeriam da doença. Mas com o passar dos anos, os colonos perceberam que o sino não era uma fonte de proteção, mas de poder malévolo. Tocaria sua melodia misteriosa em intervalos aleatórios, sinalizando a festa de uma entidade terrível que atacaria os habitantes da cidade, tirando suas vidas e almas em um ciclo interminável de terror e morte. Apesar de seu medo e horror, os habitantes da cidade foram impotentes para impedir o mal do sino. Eles só podiam ouvir com terror enquanto tocava sua melodia arrepiante, sabendo que a morte estava vindo para eles. Como você sabe disso? Perguntei. Eu venho da família mais antiga de Willow Creek, afirmou simplesmente. Nunca tivemos problemas com a entidade, então não quero que você traga nenhum problema para perto de mim. Você tem suas informações. Agora vá. Chocado com a história do velho, mas não pude deixar de sentir uma sensação de entusiasmo e curiosidade. Tive que aprender mais sobre essa entidade misteriosa e sua conexão com o sino. Decidi visitar a igreja e ver o sino com meus próprios olhos. Quando me aproximei do antigo prédio, pude sentir um pressentimento tomar conta de mim. O sino se elevou acima de mim. Sua presença sinistra era quase palpável. Hesitei por um momento, sem saber se queria ir mais longe. Ao abrir as pesadas portas de madeira da igreja, fiquei impressionado com o cheiro de mofo e antiquado que impregnava o ar. Os altos vitrais lançavam uma luz suave sobre as fileiras de bancos de madeira. Eu sabia que tinha que ter cuidado. Não queria chamar a atenção da entidade. Eu rastejei em direção à torre do sino, examinando-a de perto.
Eu podia ver os sinais de desgaste, evidências de sua idade e as inúmeras vezes que ele havia tocado. O sino pairava sobre mim, sua superfície de metal escuro coberta de símbolos estranhos. Pude sentir seu poder malévolo emanando dele e soube que a história do velho era verdadeira. Sussurros fracos dançavam no ar, me chamando para mais perto. Eu me virei, mas não havia ninguém lá. A voz vinha da campainha, tentando-me a tocá-la. Eu hesitei, sem saber o que fazer. Mas minha curiosidade venceu e subi os degraus da torre. Assim que meus dedos tocaram o metal frio, senti uma onda de poder percorrendo meu corpo. O sino começou a vibrar, os símbolos brilhando com uma luz escura e sinistra. A entidade estava se mexendo, acordando de seu sono, repentinamente ciente de minhas descobertas. Eu podia sentir sua presença pairando sobre mim, pronta para me caçar. Naquele momento, eu sabia que precisava encontrar uma maneira de parar a entidade e proteger os habitantes de Willow Creek. O sino era poderoso e antigo, e a entidade era quase impossível de matar. Mas eu estava determinado a encontrar uma maneira. Eu não permitiria que esse mal continuasse aterrorizando o povo de Willow Creek. Eu faria o que fosse necessário para parar o sino e a entidade ligada a ele. Meu próximo golpe de sorte foi com Rei. Um jovem encantador, dono de uma das muitas padarias da cidade, mas a mais popular. O que torna sua padaria tão única? Eu perguntei a ele enquanto mordiscava uma de suas amostras grátis. Recentemente comecei a usar bagas da floresta em muitas de minhas criações, ele sorriu com um brilho quente de verão. Eu pensei que a floresta era proibida? Lembrei-me do corretor de imóveis me dizendo para ficar longe da área arborizada. Ei, quando você assar isso bem, quem vai negar a você o seu ingrediente mais importante? Rei estava sempre feliz em conversar e oferecer conselhos e assistência sempre que eu precisava. E com o tempo, nos tornamos amigos íntimos. Ele parecia genuinamente preocupado com minha segurança e bem-estar. Começamos a gostar mais da companhia um do outro. Eu me senti vivo. Mais feliz do que eu já havia me sentido antes. Havia um sentimento no ar, algo me dizia que Rei era importante, e fomos atraídos pelo destino. Nos dias de folga de Rei, visitávamos os mercados locais. Willow Creek tinha um programa de parceria brilhante com cidades vizinhas, recebendo comerciantes exclusivos em barracas de mercado pop-up. Nós encontrávamos alegria em coisas bobas como sorvete enrolado e batatas enroladas no palito, novidades que ele comprava para mim, apesar de não gostar de coisas assim. Nos dias de chuva ele me ajudava a arrumar a casa. Ele era surpreendentemente habilidoso em pintar os cantos das paredes sem cair nas molduras. Nos dias e noites, eu estava sozinho. Tranquei minhas portas com força. Com o trabalho remoto, pude aproveitar meu próprio isolamento. A princípio, eu me sentia aliviado cada vez que ouvia o sino do mal tocar. Eu estava grata por não ter sido eu. Que a entidade não decidiu pegar no cara novo. No entanto, quando Rei e eu nos aproximamos, descobri que a campainha me levaria a um quase ataque de pânico. Rei e eu desenvolvemos um sistema em que ambos enviaríamos um emoji de sino depois que ele tocasse. Uma forma de deixar o outro saber que estávamos bem. Eu sempre seria o único a enviá-lo primeiro. Presumi que era porque Rei viveu na cidade toda a sua vida e não estava tão preocupado quanto eu. Rei praticamente foi morar comigo, apesar de ter seu próprio apartamento, só voltando a trabalhar em projetos algumas noites. Ele encontrou um lar no lugar que montamos juntos e parecia certo. Conseguimos coexistir, mesmo que ele passasse a maior parte do tempo fora de casa. Ele me ajudou a esquecer a entidade, a parar de me estressar com isso. Apesar de meus sentimentos, no dia seguinte, visitei o velho novamente. Quando me aproximei dele, ele se recostou em sua espreguiçadeira como da última vez. Olá, filho. Ele assentiu. Seus olhos permaneceram fixos no sino da igreja, nunca errantes. Eu demorei para responder. Sua família já descobriu como matar a entidade? Perguntei. O velho suspirou baixinho, como se esperasse que alguém o perguntasse. Minha família sempre foi dona do prédio da biblioteca local. Foi um dos primeiros prédios construídos aqui quando os colonos chegaram. No início, era um lugar para guardar seus objetos de valor, como os tesouros feitos de restos de materiais arcanos. Por um curto período enquanto, tornou-se um museu e depois a biblioteca. Mordi meu lábio inferior nervosamente em antecipação enquanto ele me contava sobre seu pai. Ele acreditava que algo do mesmo material poderia repelir a entidade, mas nunca poderia localizar o item correto ou a entidade a seguir.
Existe mais alguém olhando para isso? Há uma jovem estudiosa chamada Louise que trabalha para a biblioteca. Ela vem de uma longa linhagem de linguistas que dedicaram suas vidas a desvendar os segredos da linguagem arcaica de nosso ancestral, informou ele. Ou assim eles afirmam. Louise foi a única a chegar a algum lugar com isso. Inúteis, todos eles. Louise tinha 20 e poucos anos, cabelos castanhos curtos e encaracolados e olhos verdes inteligentes e penetrantes. Ela era esbelta e ágil, com um comportamento sensato e um raciocínio rápido. Percebi que ela estava impecavelmente vestida, com um terno sob medida e uma camisa branca engomada, e se portava com confiança e autoridade. Apesar de sua abordagem séria e dedicada ao trabalho, logo descobri que Louise tinha um comportamento caloroso e amigável e estava sempre disposta a ouvir e ajudar os necessitados. Louise tem usado uma sala pequena e bagunçada na biblioteca da cidade como sua base de operações para decifrar textos e artefatos antigos. A sala estava cheia de livros e papéis, e as paredes estavam cobertas de mapas e diagramas. No centro da sala havia uma grande mesa coberta com materiais de pesquisa e anotações. Louise havia espalhado os textos e artefatos antigos sobre a mesa, e ela os estudava e analisava há anos, tentando desvendar seus segredos. E embora ela estivesse perto de um avanço, havia um bloqueio no caminho. Procurei em livros velhos e empoeirados e manuscritos antigos, procurando pistas sobre o sino e sua história. Encontrei muitas referências ao sino e seu poder malévolo, mas nenhuma informação sobre como pará-lo. Louise assistiu. Eu poderia dizer que ela estava aborrecida por eu estar resolvendo seu trabalho duro. Você não vai encontrar nada que eu não tenha. Ela declarou. Eu estava prestes a desistir quando me deparei com um livro velho e esfarrapado que ela havia traduzido. Continha uma passagem sobre o sino e sua criação. Na mesma página estava o olho da lucidez. Dizia-se que o olho da lucidez foi forjado do mesmo material do sino como uma alça para tocá-lo manualmente. Porém, quando a entidade chegou, os colonos a esconderam, temendo que se ousassem tocá-la novamente, traria mais perigo. O olho estava perdido há séculos e ninguém sabia onde encontrá-lo. A página seguinte havia sido arrancada. Talvez você precisasse de um novo par de olhos. Continuei minha busca pelos papéis, empurrando-os para o lado e criando novas pilhas. Se você apenas me disser o que está procurando, posso ajudá-lo. Preciso da página, a página que falta neste livro. Louise franziu a testa enquanto olhava para a página manchada de amarelo do livro. Essa página está faltando há mais tempo do que eu vivo. Passamos horas vasculhando papéis soltos, esperando que tivessem sido colocados em um livro ou guardados por segurança. Mas, à medida que a manhã se aproximava, fiquei cansado e esgotado. Parecia que Louise também achava que era uma causa perdida. Vá dormir um pouco. Podemos olhar quando estivermos ambos descansados. Enquanto caminhava até a porta da frente, pude ver que algo estava errado. A água escorria por baixo da porta, acumulando-se na varanda e escorrendo pelos degraus. Eu rapidamente destranquei a porta e a abri e fui saudado pela visão do caos. A água jorrava do teto, caindo em cascata pelas paredes e inundando o chão. O som da água corrente era ensurdecedor e percebi que a origem do problema eram os canos estourados na cozinha. O pânico se instalou quando percebi a extensão dos danos. A cozinha estava bagunçada, com água por toda parte e cacos de vidro espalhados pelo chão. A água também havia atingido a sala, encharcando o carpete e os móveis. Rapidamente desliguei o abastecimento de água principal e peguei toalhas, cobertores e edredons para enxugar a água. Eu sabia que tinha que agir rápido para minimizar os danos e evitar a formação de mofo. Tentei usar meu telefone para ligar para um encanador. No entanto, meu telefone foi danificado pela água. Passei o resto da manhã limpando a água, esfregando e limpando as superfícies e tentando salvar o que pude. Foi um processo longo e exaustivo. Quando terminei, estava exausta e esgotada. Com roupas molhadas e lençóis úmidos, eu não tinha onde dormir, então me virei para Ray. Ray teve a gentileza de me deixar ficar em sua casa. Ele até chamou um encanador e um reparador para mim. O apartamento de Ray era um espaço aconchegante e convidativo. Ele foi localizado em um charmoso prédio antigo em Willows Creek, com grandes janelas que permitem a entrada de muita luz natural. A sala era ampla e arejada, com móveis confortáveis e um ambiente aconchegante e convidativo. A cozinha era pequena, mas bem equipada, com aparelhos modernos e muito espaço de armazenamento.
O quarto era um retiro tranquilo, com uma cama confortável e lençóis macios e convidativos. As paredes eram pintadas de um azul suave e uma grande janela deixava entrar muita luz. O banheiro era limpo e moderno, com chuveiro e banheira para banhos relaxantes. No geral, o apartamento de Ray era um espaço adorável que parecia um lar. Era bem mantido e convidativo e refletia o estilo e gosto de Ray. Foi o lugar perfeito para relaxar e descontrair após um longo dia. Tem certeza que vai ficar bem enquanto eu estiver no trabalho? Ele perguntou. Inicialmente, ele ficou chateado com a minha casa e queria ficar comigo no apartamento. Eu garanti a ele que ficaria bem e ficaria até que os reparos fossem feitos. Depois de descansar um pouco, decidi explorar o apartamento de Ray. Eu notei algo estranho. No canto da sala havia uma pequena alcova que eu não havia notado antes. Ele estava escondido atrás de um grande vaso de plantas e, quando movi a planta para o lado, vi uma pequena porta trancada. Intrigado, tentei a maçaneta da porta, mas ela não se movia. Procurei no apartamento algum tipo de chave, mas não encontrei. Perguntei a Ray sobre a porta, mas ele pareceu surpreso e não sabia do que eu estava falando. Resolvi investigar mais. Procurei dobradiças ou trincos ocultos e, após alguns minutos de busca, encontrei um pequeno trinco na lateral da porta. Eu o abri, e a porta se abriu para revelar um armário escondido. O armário era pequeno, mas cheio de itens. Havia caixas de livros antigos, álbuns de fotos e lembranças. Havia também algumas roupas velhas e utensílios domésticos, cada um com uma estética diferente. Fiquei intrigado com o armário escondido. O que havia nele de tão valioso ou secreto? Por que foi trancado e escondido? Eu não queria invadir a privacidade de Ray, mas não conseguia me livrar da sensação de que havia algo importante no armário. Eu decidi deixar como eu encontrei e não mencioná-lo para Ray. Eu não queria me intrometer em sua vida pessoal e imaginei que, se ele quisesse que eu soubesse sobre o armário, ele próprio teria me contado. Mas a descoberta da porta escondida ficou comigo. Era um mistério que eu não conseguia resolver, deixando-me imaginando que segredos ele poderia conter. Um dia depois, enquanto mexia no meu telefone no sofá da sala, não conseguia me livrar da sensação de que o armário estava me chamando. Eu tentei ao máximo ignorá-lo, temendo que Ray soubesse se eu abrisse o armário novamente, e a última coisa que eu queria era atrair sua confiança. Fiquei brevemente distraído com meu telefone voltando à vida e fiquei sobrecarregado com mensagens e chamadas perdidas. No entanto, meu telefone não conseguiu manter meu interesse por muito tempo, pois logo quebrei. Comecei a vasculhar as caixas do armário, procurando alguma coisa interessante. Abri uma caixa de livros antigos e comecei a folheá-los. Eram principalmente romances antigos e livros de história, não achei nada interessante. Coloquei-o de volta na alcova. Passei para a próxima caixa, cheia de velhos álbuns de fotos e lembranças. Comecei a procurá-los e encontrei algumas fotos antigas de Ray e sua família. Bem como um monte de fotos de pessoas diferentes. Cada imagem tinha um novo conjunto de pessoas nela. Também encontrei algumas cartas e postais antigos, escritos em línguas que não reconheci. Quando estava prestes a fechar a caixa, vi algo preso no canto. Vi que era um pedaço de papel rasgado. Parecia que tinha sido rasgado ao meio, e apenas uma pequena porção foi deixada. Ao retirá-lo, percebi que era o papel que faltava. O zumbido familiar do elevador deixou meu coração acelerado, então tirei uma foto da página e coloquei o papel de volta no lugar. Quando estava prestes a fechar a caixa, ouvi um barulho. Eu me virei e vi Ray parado na porta, olhando para mim com uma expressão de surpresa. Eu congelei, sentindo como se tivesse sido pego em flagrante. Eu sabia que não tinha o direito de mexer nos pertences de Ray e tinha medo de como ele reagiria. O que você está fazendo? Ray perguntou, sua voz apertada e com raiva. Por que você está mexendo nas minhas coisas? Eu gaguejei, tentando encontrar uma explicação. Sinto muito, Ray, eu disse. Eu estava apenas curioso. Não queria invadir sua privacidade. Ray olhou para mim, seu rosto escuro de raiva. Você não tinha o direito de mexer nas minhas coisas, disse ele. Este é o meu espaço privado, e você não tinha permissão para estar lá. Pedi desculpas novamente, sentindo-me envergonhado e culpado. Eu sabia que havia passado dos limites e não sabia como consertar as coisas. Acabei de receber uma ligação sobre sua casa. Você pode voltar para lá agora. Saí do apartamento.
O sentimento de vergonha quase me fez esquecer minhas descobertas. Assim que cheguei em casa, tranquei as portas, fechei as cortinas e verifiquei a foto. Embora estivesse embaçado, consegui usar o recurso de imagem ao vivo para obter um instantâneo claro, mas distante. Ray sabia o que era o papel? Ou foi uma lembrança passada de geração em geração? Não pude deixar de dar a ele o benefício da dúvida. Esperei alguns dias antes de abordar Louise. Ela conseguiu decifrar a página e criar um mapa usando as pistas e coordenadas fornecidas. Pode ter levado alguns dias, mas ela estava muito orgulhosa disso. Fizemos planos para entrar na floresta e rastrear T.E. à noite. Nesse ínterim, notei que alguns objetos de valor haviam desaparecido. Querendo saber se eles foram descartados devido a danos causados pela água ou roubados, virei-me para minhas câmeras. Quando me mudei, instalei câmeras espiãs na casa, nos plugs USB, nos cabides e até atrás de algumas das suculentas que guardei. Eu não estava preocupado em ser assaltado. Eu estava preocupado em estar sendo alvo da entidade. No começo, tive que classificar as imagens antigas. Meu coração caiu quando vi Ray na filmagem durante sua estada. Ele ignorou minhas mensagens nos últimos dias e não consegui contatá-lo. Parei de avançar rapidamente e deixei o vídeo passar. Observei enquanto saía para fazer compras e Ray ficou em casa sozinho. No começo, ele vagou pela casa. Foi muito chato. Mas eventualmente, ele entrou no quarto. Observei enquanto ele se transformava em uma criatura distorcida e mal-formada, uma abominação grotesca que desafia qualquer descrição. Seu verdadeiro corpo era feito de tentáculos contorcidos e apêndices contorcidos, e seus olhos eram poços escuros e vazios que pareciam olhar para as profundezas da alma. Ray era a entidade. Ele se movia deslizando e contorcendo-se, usando seus tentáculos e apêndices para se impulsionar pelo ar, ao longo do solo e para fora da janela. Uma visão inquietante e perturbadora. E então, tudo deu certo e percebi os padrões que havia ignorado. Como o sino não tocava quando estávamos juntos. Como à noite, com o canto dos olhos, eu pegava sua sombra se contorcendo como se algo estivesse embaixo. Como, não importa o que acontecesse, eu sempre me sentia atraída por ele. A visão deveria ter me lançado em uma espiral de traição e raiva. Eu me vi querendo ficar com o coração partido e triste. Eu sabia que era o poder da entidade, mas não conseguia me livrar disso. Decidi não contar a Louise. Enquanto caminhávamos pela densa floresta, a luz do sol que restava do entardecer filtrava-se por entre as árvores, lançando sombras salpicadas no chão. O ar estava fresco, e os sons da floresta enchiam nossos ouvidos. Seguimos o antigo mapa e os símbolos gravados no solo, abrindo caminho com cuidado pela vegetação rasteira. A floresta era densa e coberta de mato, e era difícil ver para onde estávamos indo. Mas seguimos em frente, determinados a encontrar o olho da lucidez. Subimos por cima de troncos caídos e nos abaixamos sob galhos baixos, nossas lanternas iluminando o caminho. Procuramos por horas, mas não conseguimos encontrar a caverna escondida. Louise ficou cada vez mais desapontada e envergonhada, temendo ter traduzido a página errada. Estávamos prestes a desistir quando nos deparamos com uma clareira, e ali, no centro, estava a entrada da caverna escondida. Animados e ansiosos para encontrar o olho, uma onda de energia explodiu em nós. Atravessamos as vinhas e entramos na caverna escura e úmida. Fizemos nosso caminho com cuidado pelas voltas e reviravoltas, nossas lanternas iluminando o caminho. Finalmente, depois de uma eternidade, chegamos à câmara onde se escondia o olho da lucidez. O olho era um amuleto pequeno e primorosamente esculpido com uma abertura no meio para passar uma corda. Ele estava sobre um cajado esculpido com símbolos e padrões intrincados. Ele brilhava com uma luz sobrenatural e sabíamos que havíamos encontrado o que procurávamos. Nós realmente encontramos. Louise sussurrou. Todas essas décadas gastas desvendando os segredos, e um homem normal pra caralho sabe onde encontrá-lo em semanas, ela zombou. Eu levantei uma sobrancelha, ofendido com sua declaração. Ela se recusou a se desculpar por me insultar. Ridículo. Corremos pela floresta, ansiosos para chegar à cidade e começar nossa batalha final com o sino. As árvores passaram por nós enquanto corríamos, nossos pés batendo no chão. Com o olho da lucidez em nossa posse, sentimos uma sensação de excitação e determinação. Sabíamos que o olho era a chave para destruir o sino e acabar com o reinado de terror da entidade, e estávamos determinados a usá-lo para salvar Willow Creek.
Ao nos aproximarmos da igreja, pudemos sentir a presença malévola da entidade que aguardava. O sino se erguia acima de nós, seu metal escuro brilhando na penumbra. Uma sensação de pavor e desconforto tomou conta de nós. Podíamos sentir seu poder como se estivesse nos observando, esperando por sua próxima vítima. Mas sabíamos que não podíamos voltar atrás. Tínhamos ido longe demais e arriscado demais para falhar agora. Entramos cautelosamente na igreja, nossos passos ecoando no silêncio misterioso. O ar estava carregado com o cheiro de decadência e morte. Fizemos nosso caminho até o sino, o olho da lucidez brilhando nas mãos de Louise. Mas quando estendemos a mão para prendê-lo à corda, uma figura escura e sombria apareceu diante de nós. A entidade era uma coisa retorcida e monstruosa, seu corpo se contorcendo e se movendo em uma dança interminável de escuridão. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e sua boca estava cheia de dentes pontiagudos e afiados. Seus tentáculos dispararam defensivamente, e eu me vi encolhendo de medo. A entidade me ignorou e pairou sobre Louise, sua forma maciça elevando-se acima dela. Louise sabia que tinha que agir rapidamente se quisesse sobreviver. Ela balançou sua tocha na entidade, tentando mantê-la sob controle. Quando a entidade investiu contra Louise, suas garras afiadas brilhando na penumbra, ela se esquivou e teceu os ataques com dificuldade, e eu percebi que ela estava ficando sem energia. Louise lutou com todas as suas forças, mas a entidade era muito poderosa. Ele a atacou com suas garras, fazendo-a voar pela sala. Ela se chocou contra uma estante, e livros e papéis choveram sobre ela. Louise gemeu de dor, lutando para recuperar o fôlego. Sangue escorria por seu rosto e pelos arranhões em seu peito. A entidade pairava sobre ela, seus olhos brilhando com malícia. Ele ergueu a garra, pronto para desferir o golpe final. Rei, pare! Eu gritei. Ele não ouviu. O que? É o rei? Louise gritou em pânico. Assim que a entidade estava prestes a atacar, Louise convocou todas as suas forças restantes e rolou para fora do caminho. Sua garra atingiu o chão, levantando uma nuvem de poeira. Louise se levantou e agarrou um pilar de madeira quebrado próximo, enquanto mantinha o olho na outra mão. Ela o balançou na direção da entidade, tentando mantê-la sob controle. A entidade rosnou e investiu contra Louise, sua forma maciça movendo-se com velocidade surpreendente. Louise continuou tentando se esquivar dos ataques. A luta continuou, mas eu percebi que sua força estava diminuindo e ela não seria capaz de manter a luta por muito mais tempo. Mas quando a entidade estava prestes a desferir o golpe final, Louise reuniu todas as suas forças restantes e enfiou a madeira no peito da entidade. A entidade soltou um grito agudo e cambaleou para trás, com os olhos arregalados de choque e dor. Louise caiu no chão. Luiz. Ela não o matou. Apenas machuque. E logo voltou sua atenção para mim. Sua forma escura e retorcida, contorcendo-se e mudando, pairava sobre mim. Eu não pude deixar de soltar um gemido fraco. A entidade me atacou com ferocidade, seus tentáculos escuros atacando-me com a velocidade da luz. Corri e me abaixei atrás de pilares com todas as minhas forças, mas pude sentir que estava começando a enfraquecer sob o ataque violento do poder sombrio da entidade. Mas quando pensei que estava condenado, vi um vislumbre de esperança. Louise, que pensei estar morta, se mexeu e se levantou. Ela tropeçou e prendeu o olho na corda. O sino e o olho brilhavam com uma luz fria e brilhante, e fiquei cego pelo brilho intenso. Em um ato final, Louise tocou a campainha. Um tom claro e brilhante ecoou pela cidade e perfurou meus tímpanos, me desorientando. Quando meus olhos voltaram a focar e meus sentidos voltaram, Rei e Louise estavam inconscientes no chão. Não ficou claro quem sobreviveu à batalha. Louise salvou Willow Creek, algo que seus ancestrais não conseguiram fazer. E agora, os habitantes da cidade poderiam finalmente viver em paz. O sino foi removido da igreja e derretido, seus poderes malévolos não mais uma ameaça para a cidade. Após uma longa internação no hospital, Louise foi generosamente recompensada por seu trabalho e tratada como uma heroína. Enquanto eu permanecia nas sombras, lamentando a perda de um relacionamento valioso. O funeral de Rei foi na segunda-feira seguinte. Não foi revelado que a entidade o possuiu, em vez disso, dissemos aos habitantes da cidade que ele ajudou a derrotá-lo. Sua família ficou arrasada, mas eu esperava que suas conquistas tivessem suavizado o golpe para eles. Ainda permaneço em Willow Creek.
Sempre desejei uma vida tranquila e pacífica. Agora, sem o problema de pragas, é a cidade perfeita com que sempre sonhei.